Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Welton e hoje eu vou trazer aqui para vocês um artigo que vai auxiliar vocês criarem a federação de usuários e grupos na Azure para Oracle Cloud, tá? Aqui eu tenho um desenho de arquitetura exemplo para vocês entenderem um pouquinho como será feito o processo antes de a gente começar a fazer o processo manualmente, tá? Qual que é o cenário aqui, né? Vamos imaginar que nós temos atualmente duas clouds, né? Eu tenho a cloud da Azure e eu tenho a cloud da Oracle, onde eu utilizo algumas aplicações de Azure e também tem alguns recursos ali provisionados em Oracle, né? Para trabalhar no contexto de multi-cloud, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um interconnect para conectar as duas clouds e auxiliar no gerenciamento de usuários, eu posso trabalhar com um contexto que a gente chama de federação, né? Onde eu pego os usuários que estão aqui na Azure, sincronizo para a Oracle e trabalho com a delegação de autenticação, né? A delegação não, a federação de autenticação, desculpa pessoal, a federação de autenticação. O que seria isso, né? Os usuários serão sincronizados para Oracle, usuários e grupos, no mesmo modelo de organização que eles estão, dentro dos grupos. Aí, aqui dentro da Oracle, você aplica políticas de acesso para os recursos, né? Ou para ele criar uma máquina virtual, ou para ele criar um banco de dados, ou gerenciar a rede, ou acessar uma aplicação como Analytics e assim por diante. E qual que é o mais legal de tudo, né? Por mais que o usuário seja criado aqui para você conseguir, usuário e grupo seja criado aqui para que você consiga aplicar permissões, né? Ele continua reportando para a Azure. Por quê? Porque você precisa criar um link de conexão, que aí é a federação, certo? Então, como que será? Como que funciona esse fluxo, né? Quando o usuário precisar autenticar em Oracle, ele vai voltar para a Azure vai validar sua autenticação, sua senha, se ele está no grupo e se ele tem permissão para aquele aplicativo que está relacionado a Oracle, e a partir daí ele devolve essa autenticação para a Oracle. Chegando na Oracle, aí é a aplicação de política de acesso, né? Dependendo do que o usuário tiver de permissão, ele irá conseguir acessar ou não. Perfeito? Eu acho que na prática vai ficar fácil de vocês entenderem, é que eu vou partir já para a prática. E eu vou seguir, pessoal, um artigo que eu tenho no meu site. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com montagem de URL ou algum ponto do vídeo que não ficou muito claro, eu vou deixar também no final do vídeo esse site para vocês consultarem. Perfeito? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é ir lá na nossa Oracle. Eu vou trocar aqui a tela, vou jogar a tela da Oracle, e lá no nosso domains, tá? O primeiro ponto que eu vou comentar aqui, pessoal, é o seguinte: eu estou usando o novo domains da Oracle, tá? Pode ser que vocês tenham IDCS. O que vai mudar do IDCS para o domains? Tela, somente tela, tá? A configuração de integração é idêntica nos mesmos caminhos, ou seja, os nomes e locais que você tem que realizar dentro da Oracle, as integrações são iguais. Então, quando eu falar, cria um provedor de identidade, um identity provider, uma aplicação, é a mesma coisa. O que muda do MENS para o IDCS é mais visual, tá? Existem contas novas que já estão indo para o domains, existem contas que já foram migradas para o domains da Oracle, mas existem contas ainda que estão no IDCS. Então, vale a pena você, caso você tenha o IDCS, vale a pena você ver esse vídeo, tá? Porque vai funcionar para você também, perfeito? Bom, o primeiro passo que a gente precisa fazer, que eu gosto de fazer dessa forma, tá, pessoal? Existem outras formas de fazer, mas eu prefiro fazer dessa forma. É montar a URL de acesso para a gente coletar o metadados, tá? E como que a gente vai começar a montar essa URL para coletar o primeiro metadados que a gente precisa da Oracle? Primeiro ponto que a gente tem que ir, se você acessou seu domains ou seu IDCS, é ir lá em Settings, tá? No root do domains, em Settings, e habilitar essa opção de acessar o Sign-in Certificate. O que seria isso, pessoal? Ele vai permitir que você acesse a URL de forma pública do seu metadados para que você consiga coletar e salvar esse metadados, esse XML para apresentar para a Azure. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou habilitar essa opção agora, tá? E vou dar aqui um salvar. Salvar as alterações. Perfeito? Feito salvando as alterações, eu vou fazer uma outra coisa aqui, tá? Eu vou vir em Domains, e vou vir em Notifications, e vou verificar como que está a minha notificação para usuários finais. O porquê disso, tá, pessoal? Aqui é facultativo, tá? Quando um usuário for sincronizado para a Oracle através da federação, o que vai acontecer? Ele vai receber um e-mail, perfeito? Recebendo esse e-mail, ele vai ter um bem-vindo, Oracle tal, e assim por diante. Você pode desabilitar essa opção, tá? Aqui ou não,
tá? Eu vou deixar aqui habilitado, para mostrar para vocês o que você pode fazer, porque tem empresas que não gostam, tem usuários tem usuários e administradores de TI que não gostam que esse e-mail chegue, porque não faria muito sentido. Vai impactar alguma coisa para o usuário em relação a acesso? Não. Por quê? Porque ele não vai conseguir acessar diretamente a Oracle sem passar pela Azure. Então, se ele não souber o procedimento de acesso, se ele não souber como acessar, por mais que ele tente ali fazer um acesso direto na Oracle Cloud, ele não vai conseguir, tá? Trocar senha, ele não vai conseguir, então vai ter algumas coisas que ele não vai conseguir fazer. É mais para organização. Se você não quer que esse e-mail chegue para os seus usuários, você pode desabilitar essa opção ou habilitar. Eu vou deixar habilitado porque meus usuários aqui não vão receber e-mails, são usuários fictícios, né, vamos dizer assim. Então, para mim, eu não teria esse problema, tá bom? Bom, feito isso, agora a gente vai para a etapa de configuração do metadados. Eu preciso agora começar a montar aquela URL que a gente liberou em settings aqui, tá, pessoal? No Client Access, para que eu consiga trazer, né, baixar esse arquivo para minha máquina, perfeito? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um Notepad aqui, deixa eu até trazer na tela aqui, vou compartilhar meu Notepad. Eu vou compartilhar minha tela inteira, vou inverter o compartilhamento para ficar mais claro para vocês aqui de como que eu estou fazendo. Acho que fica até... Eu vou trocar o modelo de compartilhamento aqui para ficar mais claro. Vou compartilhar a tela inteira. E aí, o que acontece, pessoal? Lá no meu site, tá? Você vai... Eu tenho ali eu vou deixar no final do vídeo também, ali nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo, que seja, como que você monta isso, tá? A URL que vai estar para vocês exemplificada será essa aqui, ó, dessa forma aqui, ó. IDC HTTPS, IDCS, seu ID XPTO, identity.com, identity.oraclecloud.com, fed1/metadados. O que você precisa fazer? Você precisa alterar esses dados aqui para os dados do seu IDCS, né, do seu identity, e colar no navegador e para acessar seu IDCS ou seu identity. Onde você pega isso? Se você estiver trabalhando com IDCS, logo que você logar em federação, esse URL vai estar inteira lá para você, sem o metadados aqui, né? Ele vai estar como oraclecloud.com, 2.443, tá? Para você que está no domains, vindo aqui em overview, é só você dar um show aqui ou copiar esse texto. Eu vou copiar ele aqui e vou colar para mostrar para vocês, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho essa é a minha URL do meu IDCS, vamos dizer assim, né? Eu tenho ela aqui. E esse aqui é o número que eu preciso alterar ali em cima, onde está o IDCS, seu ID XPTO. Tá? Eu vou copiar ele aqui, vou colar ele aqui. Perfeito? Então, eu montei minha URL de acessos ao meu metadados. O que eu vou fazer agora? Vou copiar essa URL aqui, vou jogar no meu navegador, tá? E vou ter acesso a meu metadados, vamos dizer assim. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar essa URL de metadados, né? Eu vou pegar ela, vou clicar aqui com o botão direito nela, tá? Salvar como. E vou salvá-la aqui em downloads mesmo, mas eu vou trocar o nome aqui, tá? Eu vou colocar o nome de oracle.xml aqui, ó. OCI.xml, perfeito? Para eu saber que é um metadados da OCI. Perfeito? Feito isso, o que você faz como boa prática? Volta aqui em Settings e desabilita essa opção, tá bom? Desabilita e save changes aqui. Perfeito? Bom, essa primeira etapa terminada, nós vamos lá para a Azure agora. Então, nós vamos aqui na Azure. Tá? Eu estou dentro aqui da minha Azure. E eu vou fazer o que para sincronizar primeiro, para fazer essa integração entre os dois processos, né? O primeiro ponto que a gente vai fazer na Azure é criar uma aplicação Enterprise. A gente precisa ter uma aplicação na Azure que ela vai ser responsável por fazer essa sincronização de usuários para a Oracle Cloud. Então, eu vou começar agora a trabalhar aqui em Enterprise Applications, tá? Se tiver em português, para vocês será aplicativos empresariais. Normalmente, no Home aqui, ela fica aqui acesso em algum serviço. Se você já acessou alguma vez, ela fica aqui embaixo. Se você não tem, você procura Enterprise Applications, tá? Eu não sei se eu tenho alguma criada. Se eu tiver, eu vou deletar para começar uma do zero, tá? Eu tenho duas aqui. Eu vou deletar elas aqui para a gente fazer uma do zero para mostrar bem fácil, tá? Eu vou acessar elas aqui. Vou dar um delete nas duas antes de prosseguir. Né? Vou deletar aqui para ficar. Eu acho que eu tentei começar e não terminei. Elas não devem nem estar funcionando, na verdade. Vou dar um delete aqui, vou em propriedades, vou dar um delete nas duas, tá? Perfeito. Então, esperar um pouquinho, deixa eu dar um refresh aqui, daqui a pouco elas apagam as duas já, aí a gente começa, tá?
Opa, peraí, deixa eu voltar, dar um refresh, eu preciso apagar. Beleza, apagou aqui as duas aplicações que eu tinha, que são aplicações de federação. O que você vai fazer agora? Entrou em Enterprise Applications, aplicativos empresariais, você vai em New Application, tá? Você vai configurar uma aplicação nova, perfeito? Normalmente, a Oracle já fica aqui entre os principais cloud platforms aqui em cima. Se você não achar aqui, se ela não tiver aqui, você pode buscar aqui na busca, né, no search, colocar Oracle aqui, ela vai aparecer, tá? Então, isso aí é importante, eu vou até simular. Se ela aparecer, você já vai conseguir pegar a aplicação direto, tá? Você pode colocar aqui, ó, Oracle Cloud Infrastructure, console aqui. É essa aplicaçãozinha aqui a mãozinha está passando em cima, tá bom, pessoal? Se ela não, deixa eu ver se eu consigo colocar um annotate aqui. Acho que eu não tenho um annotate que apaga depois. Deixa eu ver se esse annotate apaga aqui. É essa aqui, ó. Esse annotate apaga, perfeito. Vai ficar até bom para vocês. Então vocês conseguem, né? Essa aplicaçãozinha aqui, tá? Perfeito? Então, se vocês precisarem o acesso a esse tipo de aplicação, você vai conseguir aqui fazendo a busca, tá? Se não, aqui na hora que vocês acessarem o AD Gallery, você consegue aqui vir através de Oracle e também ter aquela opção das aplicações Oracle, tá? Acessando as aplicações Oracle, eu vou aqui em Oracle Cloud Infrastructure Console para configurar a minha primeira aplicação, tá? O que você precisa saber aqui, né? Você precisa alterar o nome, aqui tem algumas informações, né, do como que é feito, o Automatic Provisioning suportado, a URL da Oracle, o Single Sign-On, como é baseado o SSO e assim por diante. Eu vou deixar com o nome padrão, tá? Você pode alterar para o nome que você quiser. Eu vou deixar aqui para o nome padrão e vou clicar em Create ou Criar. Perfeito. Ele está adicionando, assim que adicionar, ele já vai pular para a tela que a gente precisa para configurar a aplicação, tá? Normalmente é uns segundos, alguns segundos, ele já libera essa aplicação para a gente utilizar. Perfeito? Então ele está criando aqui a aplicação. Perfeito, criou nossa aplicação. Criando a aplicação, pessoal, o que vai acontecer aqui agora? Ele vai te dar algumas etapas, tá? Essas etapas, são 4 etapas aqui, 5, né? Self-service, você poderia configurar, mas basicamente nós vamos trabalhar nas 3 etapas aqui, na etapa 1, 2 e 3. Existem diversas formas de você configurar isso, tá? Você pode começar pelo passo 1, pelo passo 2 e assim por diante. É, qual que é a diferença, né? Você começando pelo passo 1, você já coloca um assign de usuários e grupos, né? Usuários ou grupos ali para essa aplicação, e aí terminando o processo ele já vai estar pronto, tá? Como que eu começo? Eu gosto de fazer. Eu começo sempre pela etapa 2. Primeiro eu preparo toda a estrutura, tá? Deixo tudo pronto, organizado, e depois eu vou lá e faço o assign dos usuários e grupos, aí consequentemente ele já vai fazer o provisionamento, tá? Então é facultativo, né? Você pode começar pelo 1, já colocando os usuários e grupos aqui que você quer sincronizar para Oracle, ou, né, no caso, começar a fazer a configuração. Eu prefiro fazer a configuração primeiro, então eu vou aqui começar na etapa 2, que é Setup Single Sign-On. Clicando aqui no Setup Single Sign-On, ele vai abrir uma tela com algumas opções, tá? E aí, o que é importante aqui, né? Tem 3 opções, que é Disable, SAML e Linked. Nós vamos trabalhar no tipo de configuração chamada SAML, né? Nós vamos aqui como configurar uma autenticação baseada em SAML. Então, eu clico aqui em SAML, tá? Ele vai abrir uma próxima tela. E aqui vai vir um monte de informação que você precisaria preencher, tá? E o que vai acontecer aqui, né? Para não ter que preencher manualmente, né? Para não ter que pegar os dados manualmente ou abrir aquele XML, eu posso carregar meu metadados. Eu posso carregar meu XML para ajudar a preencher isso aqui de forma mais fácil. E aonde eu faço isso? Eu vou aqui em Upload Metadata File, procuro aquele meu XML que eu baixei, lá em Downloads, tá? Então eu vou lá em Downloads aqui, do lado esquerdo, e vou pegar meu metadado do CI aqui e vou clicar em abrir, tá? Adiciono ele. Ele vai trazer um monte de configuração que eu precisaria preencher em tese manualmente pronta, né? O Identifier ID, o Reply URL, o Logout URL. A única informação que ele não vai trazer é o Sign-On URL, né? E aqui ele até dá um exemplo para você, né? Você pode a forma que seria o recomendado colocar. Você pode colocar assim? Pode. Vai funcionar? Vai. Como que eu faço? Eu coloco da forma genérica hoje em dia, que é a Oracle eu estou trabalhando. A Oracle tem uma URL própria já para acesso às suas clouds, né, que chama cloud.oracle.com.
Antigamente, né, algum tempo atrás, você precisaria colocar console, a região, oraclecloud.com. Agora não. Então, eu vou colocar https, cloud.oracle.com. Perfeito? Opa, faltou um T aqui. https, cloud.oracle.com. Feito isso, eu clico em Save, tá? Ele vai salvar a configuração. E ele vai pedir para testar o single sign-on ali, a configuração, tá? O que vai acontecer? Por que eu não vou testar? Primeiro porque eu não coloquei um assign de usuário, tá? E provavelmente a chance de dar erro aqui é muito grande, então não faria muito sentido eu testar agora. Se você quiser testar, você começa pelo passo 1, faz o assign do usuário que você tem aqui. O correto seria você ter esse usuário em tese criado lá também para validar, né, na Oracle Cloud manualmente primeiro, mas aqui eu não vou fazer isso, então eu vou deixar essa configuração, ele já salvou, né? Eu vou fazer esse teste depois, tá? Beleza, não, vou testar, tá? E se você perceber aqui, ele criou ele já preencheu todos os dados, né, que você precisa, né? Ele configurou os dados aqui os básicos de SAML, a configuração básica de SAML, né? E trouxe algumas outras informações aqui embaixo, perfeito? O que a gente precisa fazer agora, pessoal? Nós precisamos configurar os atributos e claims, né? Para que a gente tenha um mapeamento de usuário e grupo certo para que ele consiga fazer essa sincronização para a Oracle Cloud, tá? E aonde eu faço essa configuração de atributo e claim? Você vem aqui na etapa 2, tá? E vai em Edit, perfeito? O primeiro atributo que você vai alterar aqui é esse claim name aqui, ó, Unique User Identify Name, tá? Você vai clicar nele e vai alterar esse valor aqui de User Principal Name para User Mail, perfeito? Então, nós vamos mandar aqui o principal name, ali, o primary claim desse usuário será o e-mail, tá? E vou clicar em Save, né? Perfeito? Terminando isso, eu preciso agora fazer um claim de grupo, porque eu vou precisar sincronizar os grupos também, tá? Então, na mesma tela de atributo e claim, eu vou colocar um add a group e claim, certo? Vou selecionar a opção de Security Group, ok? Vou em opções avançadas ali embaixo, tá? E vou em customizar aqui o Customize the Name of the Group Claim e vou colocar essas informações. No nome eu vou colocar Group Name, perfeito? E no namespace essa URL aqui. Eu vou deixar no comentário do vídeo, tá? Essas informações para facilitar para vocês, perfeito? Terminou isso, clico em Save, tá bom? Então deu um save aqui, salvou o grupo claim. Então tá ok aqui agora, eu posso fechar esse cara aqui, né, que eu já terminei essa configuração. Na Azure, aqui, nós terminamos a primeira etapa, vamos dizer assim, de configuração, né, a etapa base para configuração. Agora eu preciso realizar algumas configurações lá na Oracle Cloud, tá? Eu preciso voltar na Oracle Cloud agora e realizar as configurações. E eu posso também usar de um atributo interessante daqui, da própria Oracle, da própria Azure, para poder levar algumas informações de forma mais simples para a Oracle, né? E o que eu vou fazer aqui? Dentro ainda da tela do SAML, eu vou fazer o download do metadados aqui, ó, na etapa 3, para ela me ajudar a configurar do lado de lá também, porque eu tenho aqui as informações que eu preciso, perfeito? Então, eu vou fazer download desses metadados, ele salvou ali em downloads, né? Beleza, então se eu for em downloads depois tem o nome ali do Oracle Metadados ali, perfeito? Agora eu vou lá para a Oracle, né? Eu vou lá, voltar para minha Oracle aqui, lá no meu domains, né? Vou voltar aqui para o meu domains padrões, e eu vou fazer o seguinte na primeira etapa, são duas etapas de configuração na Oracle, né? A primeira etapa, nós precisamos criar um Identity Provider, ou seja, um provedor de identidade, para a gente trabalhar com essa configuração de mapeamento, tá? Do que é de permissões e autenticação. E na segunda etapa, na Oracle, nós precisamos criar uma aplicação, tá? Qual é a diferença das duas, né? O Identity Provider vai dizer para onde ele terá que ir quando ele precisar autenticar, sabe? Então, ele vai dar a opção de o usuário selecionar a Azure para autenticar, para que ele retorne para a Azure. A aplicação depois vai dar a capacidade para a Oracle de ela trabalhar com a Azure direto, sincronizando esses usuários e grupos, perfeito? Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é ir, no overview do domínio aqui, do IDCS, você vai em Security ou Segurança, tá? E vai depois em Identity Providers, tá? Eu não tenho nenhum aqui, tá? Então, eu estou sem nenhum Identity Provider. Eu vou adicionar aqui um SAML IDP. Lá na Azure nós fizemos um SAML, aqui eu vou adicionar um SAML, perfeito?
Eu vou colocar um nome como Azure IDP aqui. Esse nome aqui, pessoal, é o nome que vai aparecer lá na tela de configuração, tá? Então, se você quiser, quando o usuário for autenticar, na tela de configuração, não, desculpa, na tela de autenticação, quando o usuário for autenticar, esse é o nome que vai aparecer da aplicação que ele precisa autenticar, tá? Então, você coloca o nome que fique fácil dele entender. De ele entender que tem que ir para Azure, por exemplo, tá? Ou pode colocar logon na Azure, não sei o que, alguma coisa do tipo, tá? Logon via Azure ou algo do tipo. Aqui você pode colocar uma descrição interna, né? Federação para Azure, perfeito. Pode trocar o ícone, nesse caso eu não vou trocar o ícone, tá? Depois você vai em Next, perfeito. Aqui você poderia trabalhar com a configuração manual, né? Mesma forma que tem lá na Azure, você tem aqui, ou fazer um import, tá? A gente vai trabalhar com import, porque eu fiz o download do metadados lá da Azure, ok? Vou clicar em selecionar e vou selecionar aquele metadados lá que eu baixei da Azure, ok? Feito isso, eu vou em Next, tá? Aqui eu vou trocar só uma configuração, tá? Eu vou trocar aqui em cima para username, desculpa, email address, tá? O request name ID formato. A única informação que eu vou alterar aqui, o resto eu deixo igual, né? O summary certo name ID para username, eu deixo tudo padrão do jeito que está aqui. Clico em next, tá? Ele vai dar um review de tudo que foi feito, tá? De tudo que foi configurado. Você se tiver alguma informação que você acha que não está correta, aqui você pode alterar, ok, tá? E vou clicar em create IDP. Perfeito? Eu posso testar um login, não vou testar agora. Eu vou ativar esse cara aqui, né? Vou deixar ele ativo, vou aproveitar que eu estou nessa tela e vou adicionar ele à policy de IDP, tá? Eu vou clicar aqui em adicione IDP policy. Naquela tela de segurança, nós temos a política de IDP. E o que é a política de IDP? Tá? Isso aqui são os provedores de identidade que você precisa, que você pode permitir na autenticação. Tá? Então eu vou aqui na IDP policy, eu só tenho uma IDP policy, então eu vou na default, tá? Eu vou aí default IDP rule aqui e vou colocar que ele pode acessar também via Azure aqui, tá? Identity Provider também o Azure IDP é permitido, ok? E vou clicar em Save Changes aqui, perfeito? Essa etapa de configuração de SAML foi feita. Agora nós precisamos configurar a parte da aplicação, né? A aplicação que irá vir para a Oracle, né? Como que eu vou como que eu vou fazer a sincronização desses usuários, né? Então, na Oracle agora, eu vou começar a configurar a parte de aplicação, tá? E aonde eu faço isso? Eu vou aqui em Security, não, desculpa, volto aqui, em Settings. Eu vou em Settings e vou em... Opa, peraí, onde eu faço isso, rapaz? Olha que eu esqueci, hein? Cabeça já não está funcionando. Ah, não, desculpa, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Desculpa, pessoal. No overview mesmo, tem Integrated Application aqui. Né? No ID Session Application, se eu não me engano. Então, aqui é Integrated Applications, tá? Você vai adicionar uma nova aplicação, tá? Essa aplicação, ela vai ser do tipo confidencial, ela não vai ser uma SAML, tá? Ela vai ser uma aplicação confidencial, porque nós vamos fazer algumas configurações diferentes nela, tá? E aí, você começa a fazer o Launch Workflow. Você coloca um nome para essa aplicação, tá? Eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei, Federação para Azure. Você pode aqui também alterar o ícone, tá? Aqui nas opções, a única coisa que você vai colocar adicionalmente é Enforce Grants as Authorization, tá? Do resto você deixa tudo padrão, vai em Next. Você vai configurar as configurações de Client Configuration aqui. Então, em cima você deixa Skip for Later ou deixar para depois. Aqui embaixo você vai selecionar a opção de configurar a aplicação para cliente, tá? E vai habilitar a opção de credenciais de cliente ou Client Credentials. Vai descer sua tela, até o final dela, vai ter uma opção aqui, ó, de app roles, tá? Você precisa que essa aplicação tenha permissões de gerenciamento de usuário, para que ela consiga criar os usuários localmente durante o processo de sincronização, tá? Então, você vai clicar em app roles, vai adicionar uma roles chamada user administrator, cadê? Aqui, ó, user administrator, perfeito? Clique em adicionar, vai em next, ok? Aqui você deixa como padrão, tá? E clica em Finish. No mesmo modelo da outra, ela vem desativada por padrão, tá? Então você vê que ela está inativa aqui. Você clica em Activate Application. Perfeito? Beleza.
Do lado da Oracle, nós terminamos. Inicialmente, nós terminamos, né? Então, eu vou até mostrar aqui na Oracle os meus usuários, né? Eu tenho alguns usuários aqui, ó. Esses usuários que estão com o domínio Welton Medici aqui, eles estão vindo via uma integração de diretório com o meu AD legado, tá? Então, esses usuários, eles não foram provisionados, não foram sincronizados para Azure. Eles estão aqui vindo via uma outra integração, que eu tenho um vídeo até no canal que fala como faz isso, tá? Então, eles estão vindo dessa forma. Então, são usuários que têm, né? Esses usuários aqui vão ser, porque você vê que a autenticação dele vai ser diferente quando a gente trazer os usuários da Azure, vai ficar bem claro que a autenticação deles é bem diferente do que a gente tem aqui em relação aos usuários do nosso AD, né? Perfeito? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Depois que eu terminei a aplicação, eu volto lá na Azure, tá? Eu vou fechar isso aqui que eu não preciso, né? Opa, desculpa, vou voltar aqui em Enterprise Applications, vou dar um refresh, tá? Vou voltar na minha Enterprise Application. E agora eu vou trabalhar o passo 3, a etapa 3 do provisionamento aqui, da configuração, né? Que é o Provision User Accounts, né? A forma que eu vou trabalhar com o provisionamento de conta de usuário. Perfeito? Então eu vou clicar nela aqui, tá? Ele vai abrir uma telinha para você iniciar agora, aqui vai ter um Get Start, eu não sei se em português vai estar em iniciar agora ou algo do tipo, você clica nela, tá? Perfeito. Aqui a primeira alteração que você vai ter que fazer, o tipo de provisionamento, tá? Nós queremos que isso aí seja feito de forma automática, para que não seja manualmente, para quando não tenha que vir provisionar, tá? Então eu vou deixar o provisionamento de forma automática. E o que quer dizer esse provisionamento de forma automática, né? Toda vez que você colocar um usuário ali dentro do grupo, ou um grupo dentro da aplicação, no processo de ciclo de integração, ele vai fazer isso de forma automática, você não vai precisar se preocupar. Então, colocou um usuário nesse grupo, ele vai sincronizar automaticamente para a Oracle Cloud, né? Se você já tiver toda uma estrutura de permissões ali baseada em grupo, policy, tudo certinho, esse usuário já pega a permissão, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso, perfeito? Agora, você precisa de duas informações que a gente vai ter até que montar um contexto aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Você vai ter que montar uma URL que chama tenant URL, tá? Você vai pegar as informações que você já configurou no seu metadados e vai alterar também, eu vou deixar essa URL no vídeo, essa outra informação aqui, ó, tá? Você vai ter uma URL que vai ter .identity.oraclecloud.com/admin-v1 e você vai precisar alterar isso aqui para que ele dê do seu IDCS também, tá? Então, vou pegar, como eu já tinha aqui em cima do metadados, eu vou copiar, tá? Vou alterar aqui, perfeito? Vou copiar esse cara, eu vou deixar esse cara aqui. Primeiro eu vou deixar ele aqui. Então, esse aqui é o tenant URL, perfeito? Essa informação é, perfeito. Agora nós precisamos configurar nosso secret token da aplicação que nós temos na Oracle, né? Lá quando nós criamos a aplicação, se você olhar aqui, ó, ela tem um secret, um client ID e um secret aqui, né? Logo no overview da aplicação aqui, ela já tem um client ID e secret. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Se eu jogar do jeito que a gente está ali, né, o secret direto, não vai funcionar. Eu preciso converter essa chave para Base 64, né? Eu vou deixar o link também na descrição, tá? Mas basicamente você vai acessar essa URL aqui, converter aqui o Base 64 em code.org. Eu vou colocar aqui com vocês para mostrar, para ficar mais fácil, tá? E você vai fazer o seguinte aqui, pessoal, é muito importante isso. Eu vou colocar no Notepad para ficar fácil de vocês entenderem. Como que vai montar? Você vai pegar seu client ID, perfeito? O seu client ID, vai pegar seu secret lá também. Como que você vê o secret? Show secret, copia o dado aqui, cola lá, perfeito? E você vai fazer a montagem da seguinte forma. Vai pegar o client ID, vai colocar dois pontos, vai pegar o secret, vai pegar essa informação inteira e vai vir aqui no seu Base 64 Encode. Você vai colar ele aqui, tá? Vai trocar aqui para o Windows, perfeito, Encode with line separada aqui, né? E vai clicar em Encode. Ele vai gerar uma secret já convertida. Você vai pegar esse cara aqui, né? E vai colar, né? Vou colar aqui no meu Notepad, que ele vai fazer parte dessa configuração, tá? Então, eu tenho aqui o nosso tenant URL agora, ok? E nossa
secret que eu preciso colar na Azure. Vou pegar essa informação do tenant primeiro, tá? Vou vir aqui, vou colar. Vou voltar aqui, vou pegar minha secret já convertida e vou colar aqui. Vou testar a conexão. Se tiver tudo certo, ele vai dar OK, tá? Aí, beleza. Deu OK. Deu, beleza. Eu vou salvar aqui agora, tá? Então, ele vai salvar a informação. Beleza. Salvou, vou fechar aqui, tá? Agora eu tenho aqui um provisionamento meio que configurado, né? Se você vê aqui que ele nunca iniciou nenhum ciclo, tá? Porque eu nem tenho nenhum start provisioning, não teve nenhum ciclo de inicialização. Eu preciso trabalhar agora com mapping de atributo, tá? Esse mapping de atributo vai te ajudar de duas formas, tá, pessoal? Ele vai ajudar com que você tenha, evite erros de sincronização, por exemplo. Algum atributo que eu tenha na Azure, que eu não tenha na Oracle, ou que eu tenha de uma forma diferente na Oracle, ele pode causar um erro de provisionamento. Vou dar um exemplo que acontece muito. Por exemplo, quando você cria usuários na Azure, quando vai colocar o país, dependendo da linguagem que vocês usam, você vai colocar Brasil com S, perfeito? A Oracle, por padrão, a linguagem ali do console é inglês. Então, se você olhar o país, ali vai estar Brasil com Z, tá? E se você deixar um mapping, por exemplo, de país, para que ele faça essa sincronização também do país para a Oracle, quando ele tentar fazer a sincronização do país com S, ele vai verificar na Oracle, né? Vai tentar montar esse atributo com S lá, não existe esse atributo em Oracle, e ele vai dar um erro. E aí você precisa ou trocar para Z aqui na Azure ou desativar. E, além disso, você tem um outro mapping que você vai criar aqui, que é um mapping para o usuário federado, tá? A hora que eu for criar o mapping, eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, tá? Então, vamos começar a criar os atributos de mapping, tá? Vamos aqui em Attribute Mappings, tá? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o tipo de provisionamento, tá? Ele tá off, tá vendo? Eu vou trocar para on, perfeito? E vou dar um save aqui, tá? Ele trocando aqui para on, nós vamos aqui em Mappings agora, tá? E vamos trocar aqui, vamos configurar os atributos de usuário, né? Então vamos mexer aqui nos mappings de usuário, tá? Se você descer, você vai ver que tem um monte de informação aqui, né? Departamento, ID do empregado, endereço, tudo. Você põe o que for interessante para você. Eu, particularmente, tiro todas as informações, tá? Que não são relevantes. No meu caso aqui, isso aqui não é irrelevante, isso aqui não é relevante. País é um cara que me dá muito problema. Postal code, estado, cidade, physical delivery, sobrenome sim, given name, linguagem, ok, beleza. Tá, aqui eu vou deixar tudo ok, tá? Bom, aqui agora ficou os atributos que eu acredito que são essenciais, né? Que são os principais para que a gente consiga já trabalhar com mapeamento, né? Com a sincronização desses usuários, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Deixando esses atributos padrões aqui que a gente precisa, a gente vai criar um novo mapping de atributo, né? E o que esse novo mapping de atributo vai fazer? Antes de começar a criar, eu vou explicar um pouquinho. Os atributos padrões vão levar esse usuário para a Oracle do jeito que padrão de sincronização, tá? E aí, ou seja, o usuário vai ser criado lá do jeito que um usuário comum seria criado. Quando você cria um usuário, vou mostrar até aqui no console, tá? Uma informação importante. Ele vem dessa forma aqui, ó, tá? Por exemplo, esse usuário é um usuário que eu logo aqui na Oracle, tá? Com esse e-mail. Por padrão, ele vai vir com essa flag aqui, ó, federated no, ok? Ou não federado. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu posso logar com esse usuário localmente na Oracle Cloud, tá? Quando a gente está trabalhando com processo de federação, não é o que eu quero, certo? Eu quero que ele logue via Azure, então não faz sentido eu dar a possibilidade para esse usuário autenticar localmente na Oracle, tá? Por mais que o usuário esteja criado na Oracle, eu não posso permitir com que esse usuário autentique na Oracle, perfeito? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar um atributo da Azure para que na hora que esse usuário seja criado aqui na Oracle, ele venha com esse atributo federado e aí, consequentemente, o usuário não vai conseguir logar local, tá? A gente até vai fazer uma simulação, vou mostrar aqui para vocês, tá? E ele só vai conseguir autenticar
se ele estiver vindo proveniente da Azure, tá? Ele não vai conseguir autenticar local, não vai conseguir trocar senha, nada disso. Se você não configurar esse atributo, ele consegue trocar senha localmente na Oracle, tá? E aí você tem um problema de diferenças de senha. Ele vai ter uma senha na Azure, uma senha na Oracle, aí não vai ficar legal, né? Então você não vai ter um acesso centralizado, que é o que nós esperamos nesse contexto, tá bom? Beleza, então aqui nos mappings eu vou em add new mapping, ou adicionar um novo atributo. O tipo de mapping vai ser constante, tá? Qual que vai ser o valor que eu preciso mandar? Eu preciso mandar um valor de true, que é o yes, tá? Esse true é aquele yes, ele vai mandar federated? Yes, ok? E qual outro atributo que eu vou trocar? Aqui embaixo, ó, eu tenho um target attribute, tá vendo? Eu vou procurar a opção que está is federated user, tá? Normalmente é a última opção, ok? Clico em OK, clico em selecionar e clico em OK. Esse atributo está aqui. Então, a partir de agora, ele vai mandar esse usuário com o atributo de federado para a Oracle Cloud, perfeito? Clico em Save, tá? Ele vai perguntar uma confirmação, beleza. Já configurou, perfeito. O que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou fechar aqui, eu vou voltar para minha Enterprise Application. Eu vou aqui em Provisioning para vocês verem, vou acessar minha aplicação. Tá? Em tese agora, eu vou startar uma primeira sincronização, perfeito? Vou startar um primeiro provisionamento. Normalmente, esse provisionamento demora aí, ó, ele fez um ciclo inicial já, né? Alguns minutos. Como eu tinha, lembra quando eu vim aqui e add attribute maps e coloquei um status, ele já começou a trabalhar. Então, assim, se tivesse usuários sincronizados aqui dentro, colocados dentro da aplicação, ele já tinha sincronizado. Como eu não tinha terminado a configuração, eu não fiz isso. E o porquê que eu não... Aí eu vou explicar o porquê que eu não fiz isso antes, né? E aqui é muito importante também, né? Vocês entenderem. Se eu tivesse colocado usuário e grupo antes e não tivesse ajustado esse mapping aqui, ó, de isFederated lá, ele ia mandar o usuário sem a flag, tá? Por isso que eu prefiro primeiro fazer todo o processo para depois criar a configuração do usuário e grupo, tá? E aqui eu vou fazer o assign de grupos ou usuários. Nesse caso, eu vou colocar grupos. Vou colocar alguns grupos aqui. Eu vou mandar o grupo de tecnologia e o grupo de cloud para Oracle, ok? Então, todos os usuários que tiverem dentro desse grupo, eles vão para Oracle a partir de agora, tá? Quando que vai acontecer agora? É isso. No próximo ciclo de provisionamento. O ciclo de provisionamento na Oracle, ele demora mais, para a Oracle nesse caso, ele demora mais ou menos 40 minutos, tá bom? O que eu vou fazer aqui? E aí, quando ele termina, né, ele vai mostrar um review aqui. Eu vou forçar um restart, tá? Eu vou forçar um provisionamento aqui para ele configurar. Eu vou dar uma pausa no vídeo, porque provavelmente vai demorar alguns minutos agora, tá? Quando ele terminar, eu volto com o vídeo, aí a gente mostra certinho o que vai acontecer, tá? Chegando assim, dando já um briefing do que eu vou fazer depois, tá? Terminando essa sincronização, eu vou logar ali com o usuário não tem permissão nenhuma, é permissão negada por padrão para tudo, né? Se ele não tiver nenhuma permissão de acesso, ele não vai conseguir acessar nada. Eu vou simular aqui um acesso com o usuário no console, para mostrar para vocês que via Azure eu consigo acessar. Claro, ele não vai ter permissão nenhuma, porque eu não montei nenhuma policy, mas basicamente, se ele tivesse atribuído alguma policy ali, ele conseguiria usar. Perfeito? Dependendo do tempo que o vídeo for ficando, eu até monto uma policy aqui fácil. Eu não queria que esse vídeo passasse de 1 hora para não ficar muito pesado, né? Ou se vocês quiserem que depois eu trabalhe um vídeo só falando de policy, como funcionam as permissões vindo da Azure, eu posso criar ali depois um vídeo explicando mais ou menos o processo. Perfeito? Então eu vou pausar o vídeo assim que terminar a sincronização. Eu volto aqui com o resultado, né? Nós simulamos ali as configurações. Bom, pessoal, como eu prometi, né? Terminou, né, o ciclo aqui, ó. Então, demorou um pouco menos que 40 minutos, tá? Demorou aí uns 20 minutinhos mais ou menos, mas terminou, né? Então, eu vejo aqui que foram 14 usuários que foram sincronizados, né? E 2 grupos aqui. Se eu olhar o log aqui, né? E dar um refresh no log, opa, não apareceu o log, por que não apareceu? Era para aparecer o log aqui, tá? Mas não apareceu o log, normalmente aparece o log aqui do que foi realizado. Deixa eu dar um refresh de tela, às vezes pode ser um problema de tela. Mas é para aparecer o log da última sincronização, né? Então, o que foi, se deu sucesso ou não. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se vai aparecer.
Não apareceu, tá? Então, deixa eu dar um refresh. Não, não apareceu o log. Bom, paciência, mas normalmente aparece o log aqui de sincronização, tá? Então, foram 14 usuários e 2 grupos. Como que eu vou saber disso? Se eu voltar aqui no meu domain, né? Eu estou aqui nos meus usuários do domain aqui, né? E grupos, né? Eu vejo aqui os 3 grupos da Azure, tá vendo? GTI, G Azure Tecnologia e G Cloud, ok? E se eu olhar aqui em grupos, eu tenho todos os grupos, todos os usuários aqui, tá? Tem o Ayrton Senna, o Vettel, o Mansell, o Fangio, todo mundo aqui foi sincronizado. O mais legal é que, se vocês olharem, se eu for em Azure Tecnologia, eu tenho os usuários que lá na Azure estão dentro do grupo, tá? Aqui também vieram da mesma forma, perfeito? Então eu tenho esses usuários aqui, né? Se eu for em cloud, é a mesma coisa. Então qualquer permissão agora, qualquer política que eu aplicar para esse grupo, ele vai, os usuários que estão aqui dentro, que forem colocados aqui dentro da Azure lá, e sincronizados consequentemente para a Oracle, vão assumir. Lembra que eu falei da permissão do federated, né? Se eu acessar aqui, por exemplo, o Fittipaldi, né? Eu vou ver que o federated está yes. E ele não consegue logar localmente. Vamos fazer um teste, pessoal? Acho que agora falta só o teste, né? Para mostrar uma autenticação vindo da Azure, tá? Eu vou abrir uma guia anônima aqui, tá? Vou em cloud.oracle.com. Vou logar aqui no meu tenancy. Deixa eu... Eu vou parar um pouco o share, que eu vou colocar meu nome de conta aqui e vou selecionar meu domain, tá? Então, acessando minha conta, vou selecionar o domain, vou em Next. Perfeito. Aí, aqui, tá vendo? Ó, lembra que eu falei que eu ia colocar um sign-in de provedor de identidade diferente? Meu Azure IDP está aqui. Então, eu clico nele, o que vai acontecer a hora que eu clicar? A hora que eu clicar no Azure IDP, ele vai me mandar lá para Azure, tá? E aí eu posso logar com o meu usuário aqui. Eu vou logar com o meu usuário que chama Ayrton Senna. Vou colocar a senha dele. Isso eu estou fazendo lá na Azure, tá? Ele está pedindo um MFA aqui, não, tá? Eu vou colocar não. E aí, depois de validado, ele me retorna para a Oracle, tá? Eu tinha configurado anteriormente, pessoal, para não ficar tão longo o vídeo, um MFA, tá? Eu tenho uma política na Oracle que pede que eu tenha um MFA. Então, eu configurei um MFA e eu vou habilitar aqui permissão para ele poder, né? Eu tenho uma notificação aqui, eu vou permitir que esse usuário autentique via MFA, aplicação que eu já configurei anteriormente, perfeito? Beleza, então aqui eu estou com permissão, né? Consegui logar aqui dentro do coisa, tenho acesso, não tenho permissão, porque eu não estou em nenhuma política, né? Se eu olhar aqui e tentar fazer alguma configuração, tentar criar um compute, alguma coisa do tipo aqui, eu selecionando um compartimento, eu não vou ter acesso, porque eu não tenho permissão, não tenho nenhuma política. Aí você cria suas políticas de acesso, né? Baseado no perfil do usuário. Eu vou fazer aquela informação que eu falei anteriormente, que é de tentar logar local com o usuário. Lembra que eu comentei que o usuário não pode logar local? Né? Então, eu vou voltar na tela de logon, tá? Vou tentar autenticar, só que agora eu vou jogar o usuário e senha direto aqui, ó, a.cena@eltonmedici.com.br e vou colocar minha senha. O que ele tem que fazer aqui? Ele não pode permitir, ele tem que me dar um erro aqui. Então, quando eu clicar em sign in, ele está falando, ó, o usuário federado não pode realizar uma autenticação local. Perfeito? Basicamente é isso, pessoal. Então, o que acontece agora, né? Todos os usuários que eu for colocando dentro do grupo aqui, né, daquele meu grupo, dos meus grupos que eu tenho dentro da Azure aqui, automaticamente eles vão sendo sincronizados, tá? Então, isso é bem interessante, você não precisa ficar se preocupando, tem todo o ciclo automático e ajuda aí você na interação, na integração do seu Active Directory, do seu Azure, a Active Directory, Azure AD, para a Oracle ali e, consequentemente, você usar as duas clouds com um usuário só, uma senha só, né? Você não precisa ficar criando usuários diferentes em diferentes clouds. Perfeito, pessoal? Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço muito a visualização e se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Espero que seja funcional para vocês, que te ajude aí no dia a dia. E qualquer informação, qualquer dúvida aí que ficou, pode comentar, né? Eu tentei fazer um vídeo bem dinâmico, explicando bastante. Pode ser que tenha passado algum ponto que não ficou tão claro, mas continuo à disposição aqui para todos. E muito obrigado e tenha um ótimo dia.